noite, irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui nesta noite para darmos início ao nosso culto de oração. Que cada um de nós sejamos abençoados neste culto e levando ao Senhor as nossas preces, as nossas carências da presença de Deus, das bênçãos de Deus em nossas vidas. Nós vamos estar orando para iniciar o nosso culto com o irmão Sidney. Maravilhoso Deus, obrigado por esse dia maravilhoso, mas principalmente obrigado pela salvação. Quando estávamos perdidos nas trevas, o Senhor nos trouxe para essa maravilhosa luz que é Jesus Cristo. Muito obrigado. Quero colocar diante do Senhor as nossas vidas, pedir ao Senhor perdão, pedir ao Senhor misericórdia. E com o seu lado de misericórdia, colocar diante do Senhor aqueles irmãos nossos que estão enfermos, Pai de amor, como o irmão Mercri, a irmã Rose, colocar nas tuas mãos também o Caio, colocar nas suas mãos a vida do irmão Caleb. Eu quero pedir por esses irmãos, Pai de amor, sabendo que o Senhor já está a cuidar deles. Então, também quero colocar nas tuas mãos a vida do pastor Paulo e aqueles pastores que o ajudam, auxiliam ali no ministério aqui no ministério da Segunda Igreja Baixinha em Fragoso. Toma-nos nas tuas mãos, abençoa as nossas famílias, ajuda-nos, Senhor Deus, orienta-nos, guarda-nos, proteja-nos. Eu te peço em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Nós vamos estar lendo a palavra de Deus em Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Pegar os seus cantores aí em suas casas e estar cantando junto conosco. Vamos lá? Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Vamos estar orando pelas famílias, pelos profissionais da saúde, pelos pastores, pela nossa igreja e pela nossa nação. E que está convidando agora a Derli para estar fazendo essa oração.
Santíssimo Deus e Pai Celestial, nós somos gratos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos juntos, reunidos aqui para adorarmos o Teu nome e para intercedermos, Senhor Deus, pelos nossos pedidos, pelas pessoas que carecem, ó Deus, da Tua bênção. Nós queremos pedir perdão pelos meus pecados, quero te pedir perdão pelos meus pecados, Senhor Deus. Ajuda-me, Senhor, para que eu seja melhor a cada dia e que eu venha, Senhor Deus, através da minha vida, honrar e glorificar o Teu nome. Amém. Neste momento, ó Deus, eu quero colocar nas Tuas mãos as famílias da Tua igreja, que o Senhor esteja abençoando a cada irmão juntamente com a sua família, Senhor Deus, para que as famílias da Segunda Igreja Batista em Fragoso possam ser bênção em seus lares, testemunhando do Teu Evangelho aos seus vizinhos, no lugar onde eles residem. Quero te pedir também, Senhor Deus, pelos profissionais da saúde, que o Senhor possa estar cuidando de cada um deles, Senhor Deus, dando a eles resistência, Senhor Deus, para estar ali cuidando, Senhor, das pessoas que precisam, Senhor Deus, dos cuidados médicos nas suas enfermidades. Obrigado a Deus porque o Senhor tem protegido muitos irmãos nossos que estão na linha de frente, Senhor Deus, neste momento de pandemia que estamos passando. Deus querido, eu quero te pedir que esteja abençoando os teus servos, pastores da tua igreja, que o Senhor possa estar cuidando de cada um deles, de seus familiares, Senhor Deus. Esteja abençoando o nosso pastor Paulo, pastor presidente da tua igreja, dê a ele saúde, dê a ele cada dia o desejo de estar te servindo, juntamente com seus familiares. Esteja abençoando a nossa nação, Senhor Deus. Tu sabes, ó Deus, quanto o nosso Brasil precisa de Ti. Precisa, Senhor Deus, das Tuas orientações na vida, Senhor, dos governantes. Tenha cuidado, Senhor Deus, da nossa nação. Fala aos corações daquelas pessoas que estão ali, Senhor Deus, no Congresso, em todo o governo, Senhor Deus, da nossa nação. Em especial aquelas pessoas, Senhor Deus, que são membros de igreja, que estão ali. O Senhor possa estar abençoando a cada um deles, que eles possam a cada dia sentir que eles precisam testemunhar do Teu Evangelho ali onde eles estão. Dá-nos, Senhor Deus, um culto abençoado, uma noite de paz. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vamos ouvir uma aspiração musical pelo diácono irmão Josias. A Ti a minha oração, pois Tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus do amor. Eu não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo as minhas mãos, preciso receber a Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti.
eu posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus do amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo as minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Seguro estou em ti, tu és o Deus do amor. Eu não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo as minhas mãos, preciso receber tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer, vencer, vencer. A tua palavra, ó Deus, que me fará. Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Nós vamos ler a palavra de Deus que se encontra em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2. Devemos fazer orações por todos os homens. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Agora a gente vai estar passando a palavra para o pastor mensageiro desta noite. Meu irmão, boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui com a oportunidade de trazer a palavra de Deus, participando do culto, louvando junto com os irmãos, orando junto com os irmãos, ainda que distante, né? De uma maneira nova que aprendemos a partir deste tempo, não necessariamente aqui gostamos, mas que aprendemos e a partir das situações a gente aprende então uma nova ferramenta de louvar a Deus, e isso tem dado certo, e nós assim pedimos a Deus que ainda que seja um certo impedimento estar no templo, mas que não seja um impedimento louvar ao Senhor através dos cultos e juntamente com os irmãos. Eu quero ler um texto junto com os irmãos e pedir a Deus que através da leitura do texto Ele possa nos orientar mais uma vez. Nós que somos e vivemos a partir dos ensinamentos de Jesus, nós que temos como base aquilo que Jesus nos ensina, nós que nos disciplinamos, nos corrigimos, nos fortalecemos, nos orientamos através da palavra de Deus. Mais uma vez temos aqui esta oportunidade de ler e pedir a Deus que fale conosco. A minha oração é que Ele fale diretamente comigo, que Ele oriente primeiramente a mim, e assim eu possa abençoar também a vida dos irmãos. Lucas 10, 25 em diante diz o seguinte:
Eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe respondeu, lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair nas mãos de salteadores, aos quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se e deixaram-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicou-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 12 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastar a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Eis aí uma parábola em que muitas vezes nós até já lemos e tiramos ensinamentos de uma forma em que nos dá a ideia das nossas posturas compassivas no mundo, nos remete à ideia de socorrer os aflitos, necessitados. Nos chama a atenção a misericórdia, nos chama a atenção o auxílio aos necessitados, mas também nos chama a atenção a questão da salvação, nos chama a atenção a postura, sim, nos chama a atenção a questão de o que faço, por que faço, na verdade. Nas coisas, eu não faço as coisas porque necessariamente sou, ou necessariamente eu faço as coisas porque sou, né? Então, algumas situações em que a parábola nos remete, e eu já disse isso aqui uma outra vez, mas eu li em algum momento, em algum lugar, não sei te precisar exatamente quem disse, mas alguém diz que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. E esse texto aqui, essa parábola, esta situação, é verdade, ela nos remete a este tempo, a este momento. E discorrendo aí, a gente percebe que isso é muito próximo da gente, se não a nossa própria realidade. E eu gostaria de ler aí devagar contigo, para que a gente conseguisse entender um pouco. O texto começa com um homem que, ao estar ali no mesmo momento em que Jesus estava provavelmente ensinando, ele se põe de pé para poder argumentar algo para Jesus, não porque existe uma grande dúvida no seu coração, mas porque ele precisa entrar num embate, talvez colocar Jesus à prova por uma situação em que ele poderia pensar que Jesus talvez se enrolasse e ele ali pudesse expor, ridicularizar Jesus diante daquele povo. Mas ele se coloca de pé, um intérprete da lei, conhecedor, leitor, tendo sim uma capacidade cognitiva de argumentação, e diz para Jesus o seguinte: o que eu faço para herdar a vida eterna? A conversa começa com um discurso de Jesus de vida eterna. E aí ele diz o seguinte: me diz uma coisa, o que eu tenho que fazer aí para herdar a vida eterna? Qual é a postura? O que eu tenho que fazer?
é mais ou menos de como é que eu tenho que proceder nesse mundo, quais são as minhas atitudes. Eu lembro de uma frase do monge executivo, né? Se uma dama precisar dizer que é uma dama, provavelmente ela não é uma dama. Ou se eu precisar de alguma forma ficar aqui tentando imaginar como que eu procedo, talvez a minha essência não me lembre isso exatamente. Talvez a minha postura ao mundo ela esteja numa cartilhazinha, mas não esteja necessariamente no meu coração, no que eu preciso proceder, como eu preciso proceder neste mundo. Nós temos um livro que é regra para a gente, é orientação, nós temos os ensinamentos e tudo, mas muitas vezes nós sabemos o que é exatamente que nós faríamos que agradaria ou não a Jesus, e isso é tão claro para a gente que quando a gente desagrada, a gente tem aquele setting ali, né? aquele timezinho de lembrar, não fiz corretamente ou não agradei a Jesus. Mas ele fica ali indagando, o que eu faço para herdar a vida eterna? Como é que eu faço isso? E aí Jesus diz para ele o seguinte, como é que está escrito na lei? Ou o que tu interpretas do que está escrito na lei? E ele responde, amarás o teu próximo como a ti mesmo, amarás o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Também li em algum outro lugar a ideia de que alguém pegou essa ideia, e eu achei ela muito interessante, que no Antigo Testamento existem 10 mandamentos, e dos 10 mandamentos, 5 estão relacionados ao relacionamento do homem para com Deus, 5 estão relacionados do homem para com o próximo. Então, Jesus resume isso e tira algo que é muito específico, não roubarás, não matarás, e coloca isso numa amplitude um pouco maior, né? Amplia isso, né? A amplitude já é maior mesmo, e amplia isso e diz o seguinte, tudo que tem que fazer, tem que honrar a Deus, primeiro mandamento, e segundo mandamento, amar ao próximo. Amar a Deus, amar ao próximo. Relacionamento com Deus e tudo que tem que fazer tem que ser algo que exponha esse amor a Deus, e amar ao próximo, de que tudo que tem que fazer, honrando a Deus, ame o próximo. Então são 2 mandamentos reduzidos. E aí Jesus diz, é exatamente isso daí. Se você fizer isso, você vai viver. Não preciso sair por aí pensando o seguinte, não matarás. Eu posso pensar, se eu amar ao próximo, eu não matarei o próximo. E não matarei não é exatamente o homicídio em si, não é um ato infracional contra o código do Código Penal, mas o fato de alguma coisa que possa prejudicar o próximo. Então, tudo que eu fizer vai estar sempre na minha cabeça, lembrando aquela ideia de que eu preciso amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todas as minhas forças. E lembramos um pouco daquela ideia do livro, né? Em seus passos o que faria Jesus. Em tudo que eu fizer, eu vou fazer para agradar a Jesus. E aí ele diz, existem esses 2 mandamentos, você pega esses 2 mandamentos e vai viver. Você resumiu e é exatamente isso. Só que o homem, ele precisa justificar-se. E aí existe um povo da nossa sociedade que precisa justificar-se. Existe um monte de gente que precisa justificar. E eu conheço um monte, eu não sei se você conhece, mas eu conheço algumas pessoas que emocionalmente um dia se filiaram a uma igreja evangélica. E aí depois eles saem, e aí existem os discursos muitas das vezes de pessoas que estão dizendo, eu saí porque fulano fez isso, eu saí porque ciclano fazia isso, eu não estou mais em igreja, porque se você sai de uma e vai para outra, mas sai e aí abandona e diz, esses dias eu estava em algum lugar que alguém dizia o seguinte, olha, a igreja é um lugar terrível, e começou a falar um monte de coisa. A gente encontra alguns ateus na sociedade, que são pessoas que normalmente estão questionando e dizendo o seguinte, mas fulano fez isso, mas o cara era crente e fazia aquilo, mas fulano de tal fazia aquilo. E aí as justificativas para poder dizer, eu estou certo na minha postura.
Só que quando se justifica, fica um vazio, fica um vácuo no coração. A justificativa me soa como alguém que precisa usar gatilhos para se sentir bem. Como alguém que não está bem consigo mesmo nas suas próprias posturas. Como alguém até que sabe que não está correto, mas para não se corrigir ou para justificar a sua forma de viver, precisa usar de gatilhos. Eu não sei quem é o meu próximo. Isso seria até absurdo para quem pergunta, nesse caso, o doutor da lei. E nós temos muitas pessoas que usam gatilhos. Elas sabem qual é o caminho, elas sabem qual é a certeza, elas sabem quem é Jesus, elas têm a plena ciência disso, mas na maioria das vezes não corrigem os seus caminhos, mas tentam de alguma forma usar gatilhos para justificar-se. Mas não quer dizer que sejam bem. E aí quando eu paro nesse homem aqui, eu fico pensando qual é o meu papel com pessoas que usam gatilhos muitas vezes. É verdade, nós oramos para que pessoas que usam gatilhos pensem muitas vezes a sua própria realidade. Eu não estou bem. Eu sei qual é o caminho. Eu sei que Jesus é a salvação. Eu sei que Jesus é a solução. Eu sei que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu sei que o que falta no meu coração é Jesus. E talvez seja uma excelente oportunidade para que a gente não entre em embates exatamente com pessoas que muitas das vezes querem embates para poder justificar-se pelo fato de um dia estar distante, pelo fato de ter abandonado a congregação dos santos, pelo fato de ter abandonado os ensinamentos de Jesus. Não entrar exatamente nos embates da vida com pessoas que tentam justificar-se nas suas atitudes em que dizem ser ateus. Não entrar nos embates da vida para pessoas que muitas das vezes estão querendo provar que não necessitam de igreja, de Cristo, de Jesus, porque existe um monte de pessoas que é de igreja, de Cristo, de Jesus e fazem as coisas erradas. Mas na maioria das vezes isso me soa com uma outra ideia e eu fico pensando, a pessoa não está bem. E a pessoa, quando não está bem, ela usa gatilhos para inverter a sua situação. Quando eu não estou bem emocionalmente, eu uso gatilhos. E quando eu não estou bem espiritualmente, eu também uso gatilhos. E uso gatilhos para tentar desmascarar, ou aliás, a tentar mascarar, colocar um pano sobre a minha real situação. E esse homem faz isso. E a nossa sociedade é cheia de pessoas que fazem isso. E muitas vezes nós topamos com gente da nossa família que está fazendo isso. E às vezes nós lembramos de amigos que eram nossos próximos que agora fazem isso. E a minha orientação é que a gente continue orando para que exista uma oportunidade de a gente mostrar a essas pessoas que elas não estão bem e precisam de Jesus. O texto discorre e discorrendo nos apresenta aí os exemplos que Jesus dá a ele. E eu não vou entrar necessariamente nos exemplos do sacerdote, do levita e do samaritano, mas existe um socorro. E embora eu seja alguém muito, como é que eu diria? Embora eu seja fã de projetos sociais, embora eu acredite necessariamente sim no socorro aos necessitados da sociedade de uma maneira em geral, eu sou muito apaixonado por essa ideia de projeto social, de ideias em que a igreja é resposta para muitos necessitados, mas a verdade é que o texto nos demonstra aqui que nós não estamos aí de alguma forma fazendo por fazer, ou nós não estamos aqui procurando aqueles que estão necessitando de ajuda porque é uma ordem e é obrigatório fazer,
mas é do sentimento e do coração de um homem que desce e tem em si a ideia de socorrer o próximo. É intrínseco dele, é parte dele. A gente se converte, a gente aceita Jesus e nos parece simbiótico a ideia de que, a partir de que aceitamos a Jesus, o que Jesus poderia propor aos outros passa a ser a nossa bandeira e a nossa realidade. Então não é algo forçado em que a gente sai por aí e talvez propague o bem de alguma forma, mas é natural e que a gente não consiga, porque nós somos servos de Jesus, não socorrer os necessitados. É natural nosso. É natural nosso orar agradecendo a Deus, sim, por todos os benefícios que nos tem feito, mas também pedir a Deus a oportunidade de ser bênção para a vida dos outros. É natural nosso em que nós bem sabemos que temos uma sociedade de pessoas todos os dias terrivelmente assaltadas, de todas as formas. E sabe o que acontece? Não é natural nosso nos escondermos atrás da nossa vida tranquila. E me perdoe, por exemplo, citar algumas situações, mas é verdade, tem um monte de jovem hoje morrendo. E na maioria das vezes a gente sempre tem as mesmas ideias sobre as mortes deles por algum ato falho, errado, cometido. É verdade. Mas também existe alguma coisa que eu poderia talvez estar fazendo para isso. Existe um monte de crianças sofrendo. Existe um monte de pais de família sofrendo. Existe um monte de pessoas necessitadas. Existem pessoas que estão bem financeiramente, bem de alguma forma profissionalmente, mas sofrendo grandemente, exatamente porque necessitam de Jesus. E nós sabemos que esse é o nosso papel, de socorro, de servos de Deus a este mundo, para encontrar pessoas pela caminhada caídas e que vai de mim e de você a atitude de socorrê-los. Pessoas que a gente encontra no serviço, pessoas que a gente encontra na vizinhança, pessoas que a gente encontra no mesmo banco da igreja, pessoas que a gente encontra em todos os lugares. E sabe, não é necessariamente 1 quilo, não é necessariamente o pagamento de uma conta, ou socorro imediato por uma situação. É também, e não é só isso, mas é uma oração também. É um socorro espiritual também. São pessoas emocionalmente feridas, são pessoas espiritualmente desanimadas, são pessoas espiritualmente perdidas, são pessoas financeiramente desamparadas. E como servo de Deus, eu sempre penso que um dia Jesus vai me dizer o seguinte: você precisa de alguma forma proceder de igual modo ao samaritano, e então eu o reconheço como meu servo. Amém? Eu espero que Deus possa ter te abençoado através dessa palavra, e assim seja a nossa procedência neste mundo. Feche teus olhos aí, eu queria orar contigo. Deus, muito obrigado por esta oportunidade. Perdoa, Senhor, os meus pecados, perdoa as minhas falhas e permita que, de alguma forma, sejamos bons samaritanos em todas as esferas nessa sociedade. Sejamos reconhecidos por um povo que se reúne para cantar, para louvar. Sejamos um povo reconhecido porque carregamos uma bandeira do Evangelho. E isto não digo apenas da Segunda Igreja Batista em Fragoso, mas de uma maneira em geral, de todos os crentes que habitam esta terra. Mas sejamos um povo reconhecido por ser bons samaritanos neste tempo, de pessoas que necessitam de socorro. Inclusive aqueles que são os nossos próximos, os domésticos da fé. Tenha misericórdia das nossas vidas, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém.